Bom dia, Pastor Carlos. Bom dia. Ia te receber aqui na nossa comunidade, né? Prazer é todo meu. Olha só, Pastor, hoje é o nosso dia, é o 41º dia, e nós já encerramos do Antigo Testamento Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, e Novo Testamento Mateus, Marcos, Lucas e João. Ontem nós entramos no livro de Atos. E hoje nós estamos no livro Deuteronômio. Pastor, que livro é esse? Se apresenta para o pessoal e depois, né, é sempre, né, um convite que faz assim para alguém que a gente sente, que eu sinto aí no coração, para nos revelar um pouco sobre a cada novo livro, né, para trazer assim, por que que a gente tem que ler Deuteronômio, pastor? Que livro Tá. difícil. Muitos talvez um livro na Bíblia que chama Deuteronômio. Aproveita e fica à vontade. Eu vou anotando aqui suas chaves, tá? Tá bom, ok. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, Daiane. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Carlos Melo, pastor já há 15, 16 anos que eu fui ordenado pastor. Fui criado num lar evangélico desde criança. Eu brinco que eu fiz parte de todas as salas da escola bíblica, dos cordeirinhos 1, 2, 3, dos bodes, eu fiz parte de tudo, né? Então eu tive esse privilégio de ter sido criado na igreja. Eu sou casado com a pastora Marilda, tenho 3 filhos, um já com 29 anos, o outro com 26, inclusive ele toca na igreja, e a Ana, minha caçulinha, de 16. No mês passado, eu tive o privilégio de fazer 30 anos de casado. Isso foi um marco na minha vida. Vou dar aula. Deus me deu uma esposa muito abençoada e que complementa o meu ministério. Mas vamos lá, eu fico muito feliz com a comunidade dessa, né? Que hoje, o que eu sempre falo é que os cristãos de hoje, o grande problema deles é que eles não conhecem a Bíblia. Eles não leem a Bíblia, né? E Jesus mesmo já alertava sobre isso, né? Quando ele diz, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, fico muito feliz com a iniciativa dessa, de pessoas que estão dispostas a levantar às 5 horas da manhã para ouvir a palavra, para ler a palavra. Eu fico muito feliz com isso. Mas vamos lá. O livro de Deuteronômio é um livro fantástico e é um livro que faz parte do Pentateuco, né, dos 5 primeiros livros da Bíblia. E ele tem algumas curiosidades e por que eu devo ler esse livro, né? O livro de Deuteronômio, ele contém as últimas palavras de Moisés aos filhos de Israel, antes deles entrarem em Canaã, né? Quando eles entram em Canaã, nós sabemos que Moisés não entrou, né? Foi Josué que entrou, mas antes disso ele escreveu esse livro. O título do livro significa segunda lei, ou repetição da lei, né? Moisés também, nesse livro, ele exorta os israelitas a lembrar-se de guardar os mandamentos, né? E as consequências, tanto da obediência, como da desobediência de não guardar os mandamentos do Senhor. À medida que nós estudamos Deuteronômio, né, aprendemos a importância de olharmos as experiências espirituais passadas, né? Porque as pessoas que saíram do Egito, nós temos que lembrar que só 2 eram daquela geração que saiu, Josué e Caleb. Os outros, todos nasceram no deserto, né? Então, ninguém conhecia a história, ninguém passou pelo Egito, era uma nova geração. Então, por isso que Moisés, quando ele escreve Deuteronômio, ele faz um relato do passado, do que tinha acontecido, para aquela geração passada entender, né, e guardar as leis e os mandamentos do Senhor. A autoria do livro, quem escreveu foi Moisés, né? No decorrer, nós vemos Moisés cumprir o papel de grande legislador que ele foi, né, de Israel, o homem que foi enviado por Deus para retirar o povo do Egito. Moisés também ele é um tipo de Cristo,
né? Nesse livro ele apresenta como um tipo de Cristo, né? Porque ele foi aquele que libertou o povo do Egito, da mesma forma como Jesus também veio nos libertar. No capítulo 34, né, nós vemos que, após ele cumprir esse papel, alguns estudiosos afirmam que o capítulo 34 ele foi escrito ou por Josué ou por Samuel, porque no capítulo 34 fala justamente da morte de Moisés. Tá? A data provável que esse livro foi escrito, 1410 a.C., né? Moisés, ele profere esses sermões, né, que estão registrados no livro de Deuteronômio, cerca de 40 anos após eles terem saído do Egito, né? Nós temos que lembrar que eles ficaram 40 anos no Egito. Então, esse livro foi escrito um ano antes deles entrarem em Canaã. E quando Moisés escreveu, falou isso aos filhos de Israel, eles estavam acampados ao leste do Rio Jordão, bem do lado da terra prometida. É tanto que quando termina Deuteronômio, que começa Josué, Josué está naquela crise porque Moisés morreu, a ordem de Deus é passa o Jordão e já estão em Canaã. Então, vamos dizer assim no nosso linguajar de hoje, que Deuteronômio foi escrito na beira do Jordão e Moisés olhando do outro lado, era só atravessar e ele entrava na terra prometida, né? Então, foi isso que aconteceu isso e está escrito lá logo no começo, no capítulo 1, do versículo 1 ao 5, né? A nova geração que ia entrar na terra prometida, né? Eles não tinham nascido e não conheciam os 10 mandamentos e as ordenanças que o Senhor havia dado para Moisés. Então, por isso que esse livro ele é tão importante. A palavra-chave do livro é obediência. É o que nós mais vamos ver nesse livro, é a palavra obediência. Os principais personagens desse livro são 3 pessoas, Moisés, Josué e Caleb. Esses são os 3 personagens principais. Agora, o livro de Deuteronômio, Daiane, ele contém algumas curiosidades muito interessantes. Primeiro, ele é citado quase 100 vezes no Novo Testamento, o livro de Deuteronômio. É fantástico. O livro ele foi escrito, né, como eu já disse, um ano antes deles entrarem em Canaã. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, é a oração de confissão de fé de Israel até hoje. Olha que coisa interessante. Diferente dos outros livros do Pentateuco, este livro ele é o registro das próprias palavras de Moisés, né? A gente vê que em Gênesis ele está tratando da criação, da formação do homem, do pecado, ele fala disso. O Êxodo, ele está falando da saída do povo de Israel e também da infância de Moisés, né, de como que aconteceu tudo. Levítico é o livro onde ele está dando as orientações para todos os sacerdotes e os levitas. Números é um livro onde ele está fazendo o censo para saber quantas pessoas tem, então está tratando disso em algumas ordenanças. Mas Deuteronômio é a palavra do próprio Moisés. Então ele é muito interessante por causa disso. Olha outra curiosidade. Jesus usou versículos de Deuteronômio para livrar-se da tentação no deserto, né? Aí, Deuteronômio 6, 13 e 16. Né? E Jesus também explica, né, qual é o maior dos mandamentos, usando o texto de Deuteronômio 6, 5. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, tal, tal. Então, até Jesus citou Deuteronômio. Né? E Moisés foi o primeiro a profetizar a vinda do Messias. Moisés ele foi o primeiro a falar do grande homem de Deus e Messias que viria para resgatar o povo. Por isso que ele tipifica Cristo. Né? Algumas características marcantes deste livro é que ele trata da aliança de Deus com o povo. Isso fica muito interessante. E são 3 pilares fundamentais desse livro. Esse livro está dividido em 3 pilares fundamentais. O primeiro pilar, ele fala sobre recordar, que vai do capítulo 1 ao capítulo 4. Né? Nesses 4 capítulos, Moisés se reflete, né, sobre o período dos 40 anos. Ele dá um resumo dos 40 anos que tinha acontecido, né, desde a saída do Egito, no deserto e tudo. Então,
nesse primeiro pilar, ele está falando sobre recordar, trazer à memória aquilo que eles haviam passado. O segundo pilar, ele fala sobre obedecer. E é por isso que ele é um livro onde a palavra-chave é obedecer. E ele, do capítulo 5 ao capítulo 26, ele está falando só sobre obediência. Tá? Moisés exorta o povo a obedecer, para que eles não adorassem outros deuses, né, na Terra Prometida, para que eles obedecessem à lei do Senhor, os mandamentos. Então, nesses capítulos, ele está falando de obediência. Interessante como que isso é atual, né? Qual que é o nosso problema hoje, né? É justamente não obedecer, tá? O terceiro pilar desse livro fala sobre cuidado, que é o capítulo 27 ao 33, onde Moisés alerta as consequências da infidelidade a Deus e a importância, né, do arrependimento para que o povo voltasse para o Senhor. E no capítulo 34, onde relata a morte de Moisés, que não foi escrito por ele, que provavelmente foi escrito ou por Josué ou por Samuel. Tá? Então, esse é o resumo. Né? E para resumir o livro, né, o livro de Deuteronômio, sem dúvida, ele ocupa um espaço muito importante na Bíblia. Ele é um livro não apenas importante no Pentateuco, mas em toda a Bíblia. Tá? Ele influenciou, em especial, o discurso político durante a Idade Média. Você vê o tanto que o livro é importante. E nesse livro traz a ideia de Israel como o povo escolhido de Deus. Moisés, ele reafirma isso, né, ao entrar na Terra Prometida. E a lembrança também do passado que eles tinham passado, né? E a luta dos seus inimigos, onde eles depuseram reis, onde eles lutaram para conquistar a Terra Prometida. Então, o livro de Deuteronômio, ele é um livro onde, na minha opinião, não que tenha um livro melhor ou mais especial do que o outro, mas o livro de Deuteronômio é uma mudança de etapa que os israelitas estavam para passar, né? Durante 40 anos do deserto, eles ficaram ali experimentando o mover de Deus, os milagres de Deus, e aí chega em Canaã, aquela virada de chave, sabe? Olha, antes da gente entrar na terra, antes da gente pegar a nossa bênção, eu preciso dar algumas orientações para vocês de como vocês devem proceder lá. E serve para nós hoje, pastor? Totalmente, né? Totalmente, né? Totalmente. Um dos capítulos mais, assim, lidos de Deuteronômio é Deuteronômio 28, né? Onde fala das bênçãos, das maldições e tal. Então, como eu disse, o resumo desse livro é justamente isso, né? É eu olhar aquilo que Deus já fez por mim, né? Lembrar das alianças, né? Porque o interessante é que nós gostamos de fazer aliança com Deus e muitas vezes nós esquecemos dessas alianças. Mas Deus, ele não se esquece. Né? Então, o livro de Deuteronômio está trazendo isso à memória. Olha, eu tenho uma aliança com você. Eu tenho uma promessa com você, que você vai herdar uma terra prometida. Né? Então, seja fiel na sua aliança. Eu sou fiel na aliança e eu vou te levar até lá. Então, obedeça essa aliança, obedeça os princípios que eu sou fiel para cumprir essa aliança que eu fiz. Então, o livro, ele trata disso. E é um livro fantástico que a gente tem que ler ele com cuidado, com tempo, porque cada versículo dele é um ensinamento que nós trazemos para a nossa vida. Pastor, muito obrigada por despertar aí os nossos olhares e o nosso coração para esse livro. E a gente, apesar de fazer uma leitura assim, direta, né? Mas a cada manhã a gente ora e fala, me traz revelação, né? E realmente a disciplina para seguir nesse objetivo aqui. Nós queremos que o pastor ore por nós, pela nossa comunidade, para que a gente mantenha firmes aí. Amém. E aí, na sequência, eu já vou ler a nossa meta do dia, aí você fica à vontade. Nós vamos ler provavelmente até o capítulo 6. Ó. Tá, eu vou
pedir permissão para mim me retirar, que eu tenho que levar minha filha na escola, então eu tenho que acordar ela aqui, fazer o café e tal, aquela coisa, tá? Mas eu quero orar com vocês. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Me coloco à disposição de quando vocês precisarem, tá? E que o Senhor possa abençoar a vida de vocês nesse propósito aí. Vamos orar? Vamos. Pai, nós queremos te louvar nesta manhã, nós queremos exaltar ao teu nome. Obrigado a Deus pelo privilégio que nós temos de poder estudar a tua palavra. Obrigado a Deus porque o Senhor a cada dia tem se revelado a nós através da tua palavra. Obrigado por esse testamento que o Senhor deixou para nós. Ó Deus, eu quero abençoar nesta manhã cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs que me ouvem. Ó Deus, que estão nesse propósito, ó Deus, que estão nessa comunidade, ó Deus, de querer conhecer mais do Senhor. Que a cada dia o Senhor possa derramar, ó Deus, as bênçãos do Senhor sobre eles, ó Deus. Que o favor do Senhor seja liberado a cada manhã sobre a vida dos teus filhos. E que eles não sejam apenas leitores da palavra, mas que eles possam ser praticantes da tua palavra. Que o Senhor possa a cada manhã se revelar aos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, obrigado pela disposição deles. Obrigado, ó Deus, pelo amor deles pela tua palavra. Porque é a tua palavra que nos alimenta. Eu quero abençoar a vida de cada um, Pai. Guarda, livra de todo mal. Sê com eles, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus vai em paz, pastor. Amém. Obrigado. Oi. Grande beijo para vocês. Deus abençoe, viu? Vamos lá. Que bênção, né, meus queridos? Olha que incrível, né? Amanhã. Vamos começar, então, aqui no capítulo 1. Começamos Deuteronômio aí com força total. Então, vamos capítulo 1. O primeiro discurso de Moisés na planície do Jordão. Todo mundo a posto. Zulda, Nivaldo, Nívia, Flávia entraram. Beijo, Nete, Nívia. Bom dia, Eliana. Flávia, auxiliadora. Bom dia a todos que estão aí. Vamos seguindo aqui. Capítulo 1. Moisés conta a história de Israel. São estas as palavras na Arabá, defronte do mar de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote de Zaabe. Jornada de 11 dias desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir, até Cades Barneia. Sucedeu que no ano 40º, no primeiro dia do 11º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor lhe ordenara a respeito deles. Depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei. Além do Jordão, na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de explicar esta lei, dizendo: O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: Tempo bastante haveis estado neste monte. Voltai-vos e parti. Ide à região montanhosa dos amorreus, e a todos os seus vizinhos na Arabá, e à região montanhosa e a baixada, e ao Neguebe, e à costa marítima, terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor, com juramento, deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Nomeação de auxiliares. Nesse mesmo tempo eu vos disse: Eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus vos tem multiplicado, e eis que, já hoje, sois multidão como as estrelas dos céus. O Senhor Deus de vossos pais vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois, e vos abençoe, como vos prometeu. Como suportaria eu sozinho o vosso peso, a vossa carga e a vossa contenda? Tomai-vos homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as vossas tribos, para que os ponham por vossas cabeças. Então me respondestes e dissestes: É bom cumprir a palavra que tens falado. Tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os fiz cabeças sobre vós, chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10 e oficiais, segundo as vossas tribos. Nesse mesmo tempo ordenei a vossos juízes, dizendo: Ouvi a causa entre vossos irmãos e julgai justamente entre o homem e o seu irmão ou o estrangeiro que está com ele. Não sereis parciais no juízo.
Ouvireis tanto o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for demasiadamente difícil, fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo, vos ordenei todas as coisas que havíeis de fazer. 12 homens foram enviados para espiar a terra de Canaã. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara. E chegamos a Cádiz Barneia. Então eu vos disse: tendes chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor teu Deus te colocou desta terra diante de ti. Sobe, possui-a, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidades devemos ir. Isso me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens, de cada tribo um homem. E foram-se e subiram a região montanhosa, e espiando a terra, vieram até o vale de Escol, e tomaram do fruto da terra nas mãos, e nola trouxeram, e nos informaram, dizendo: é terra boa que nos dá o Senhor nosso Deus. O relatório dos espias recebido com incredulidade. Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós. Segundo tudo o que fez conosco, diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva a seu filho, por todo o caminho pelo qual andastes, até chegardes a este lugar. Deuteronômio 1:32. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós, por todo o caminho, para vos procurar o lugar onde deverias acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havias de andar, e de dia na nuvem. O castigo de Deus. Deuteronômio 1:34. Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: certamente, nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Caleb, filho de Jefoné. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor, por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará. Anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança. Anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança. E vossos meninos, de quem dissestes, por presa serão, e vossos filhos, que hoje nem sabem distinguir entre bem e mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Porém, vós virai-vos e parti para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. O povo derrotado em Orma. Deuteronômio 1:41. Então respondestes e me dissestes: pecamos contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos, segundo tudo o que nos ordenou o Senhor nosso Deus. Vós vos armastes, cada um dos seus instrumentos de guerra, e vos mostrastes temerários em subindo a região montanhosa. Disse-me o Senhor: dize-lhes: não subais, nem pelejais, pois não estou no meio de vós, para que não sejais derrotados diante dos vossos inimigos. Assim vos falei, e não escutastes. Antes, fostes rebeldes às ordens do Senhor, e presunçosos subistes as montanhas. Os amorreus, que habitavam naquela região montanhosa, vos saíram ao encontro, e vos perseguiram, como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Orma. Tornaste-vos, pois, e chorastes perante o Senhor,
Porém o Senhor não vos ouviu, não inclinou os ouvidos a vós outros. Assim permanecestes muitos dias em Cádiz. Capítulo 2. A jornada de Cádiz até Zered. Depois viramo-nos e seguimos para o deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me dissera, e muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: Tendes já rodeado bastante esta montanha. Virai-vos para o norte. Ordena ao povo, dizendo: Passareis pelos limites de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós. Portanto, guardai-vos bem. Não vos entremetais com eles, porque vos não darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, pois a Esaú dei por possessão a montanha de Seir. Comprareis deles por dinheiro comida que comais. Também água que bebais comprareis por dinheiro. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo. Coisa nenhuma te faltou. Passamos, pois, flanqueando assim nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, como o caminho da Arabá, de Alate e de Ezion-Geber. Viramos-nos e seguimos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: Não molestes Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque te não darei possessão da sua terra, pois dei Ar em possessão aos filhos de Ló. Os Emins dantes habitavam nela, povo grande, numeroso e alto como os Anaquins. Também eles foram considerados Refaíns, como os Anaquins. E os Moabitas lhes chamavam Emins. Os Oreus também habitavam outrora em Seir. Porém os filhos de Esaú os desapossaram e os destruíram de diante de si, e habitaram no lugar deles, assim como Israel fez à terra da sua possessão, que o Senhor lhes tinha dado. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zerebe. Assim passamos o ribeiro de Zerebe. O tempo que caminhamos desde Cádiz Barneia até passarmos o ribeiro de Zerebe foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir do meio do arraial, até os haver consumido. A travessia de Ar e Arnon. Sucedeu que, consumidos já todos os homens de guerra pela morte do meio do povo, o Senhor me falou, dizendo: Hoje passarás por Ar, pelos limites de Moabe, e chegarás até defronte dos filhos de Amon. Não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon te não darei possessão, porque os filhos de Ló a tenho dado por possessão. Também esta é considerada a terra dos Refaíns, dantes habitavam nela Refaíns, e os amonitas lhes chamavam Zanzumins, povo grande, numeroso e alto como os Anaquins. O Senhor os destruiu diante dos amonitas, e estes, tendo-os desapossado, habitaram no lugar deles. Assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em sede, diante dos quais destruiu os Oreus. Os filhos de Esaú, tendo-os desapossado, habitaram no lugar deles até este dia. Também os Caftorins, que saíram de Caftor, destruíram os Aveus, que habitavam em vilas até Gaza, e habitaram no lugar deles. Levantai-vos, parti, e passai o ribeiro de Arnon. Eis aqui, na tua mão, tenho dado a Seom, Amorreu, rei de Hesbom, e a sua terra. Passa a possuí-la, e contende com eles em peleja. Hoje começarei a meter o terror e o medo de ti aos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Deuteronômio 2:26. Vitória sobre Seom, rei de Hesbom. Então mandei mensageiros desde o deserto de Quedemote a Seom, rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo: Deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei, não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida que eu coma, vender-me-ás por dinheiro, e dar-me-ás também por dinheiro a água que beba. Então somente deixa-me passar a pé, como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas, que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Mas Seom, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito, e fizera obstinado o seu coração, para tu dar nas mãos, como hoje se vê. Disse-me, pois, o Senhor: Eis aqui,
Tenho começado a dar-te Seom e a sua terra. Passa a desapossá-lo, para lhe ocupares o país. Então Seom saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo a peleja em Jaza. E o Senhor nosso Deus nos o entregou, e o derrotamos a ele e a seus filhos, e todo o seu povo. Naquele tempo, tomamos todas as suas cidades, e a cada uma destruímos com os seus homens, mulheres e crianças. Não deixamos sobrevivente algum. Somente tomamos por presa o gado para nós e o despojo das cidades que tínhamos tomado. Desde Aroer, que está à borda do vale de Arnon, e a cidade que nele está, até Gileade, nenhuma cidade houve alta demais para nós. Tudo isso o Senhor nosso Deus nos entregou. Somente à terra dos filhos de Amon não chegaste, nem a toda a borda do ribeiro de Jaboque, nem às cidades da região montanhosa, nem a lugar algum que nos proibira o Senhor nosso Deus. Deuteronômio 3. Vitória sobre Og, rei de Bazã. Depois nos viramos e subimos o caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, nos saiu ao encontro. Ele e todo o seu povo a peleja em Edrei. Então o Senhor me disse: Não temas, porque a ele e todo o seu povo e sua terra dei na tua mão. E far-lhes-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Deu-nos o Senhor nosso Deus em nossas mãos também a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, e ferimos-o, até que lhe não ficou nenhum sobrevivente. Nesse tempo, tomamos todas as suas cidades. Nenhuma cidade houve que lhe não tomássemos. 60 cidades, toda a região de Orgabe, o reino de Og, em Bazã. Todas estas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos. Tomamos também outras muitas cidades, que eram sem muros. Destruímos-las totalmente, como fizemos a Seom, rei de Esbom, fazendo perecer por completo cada uma das cidades com seus homens, suas mulheres e crianças. Porém, todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Assim, nesse tempo, tomamos a terra da mão daqueles 2 reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, desde o rio de Arnon até o monte Hermon. Os sidônios a Hermon chamam Sirion, porém os amorreus lhe chamam Seni. Tomamos todas as cidades do Planalto, e toda Gileade, e todo Bazã, até a Salque e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã. Porque só Og, rei de Bazã, restou dos Refaíns. Eis que o seu leito de ferro, não está, porventura, em Rabá dos filhos de Amon, sendo de 9 côvados o seu comprimento e de 4 a sua largura pelo côvado comum? Distribuição da Transjordânia. Deuteronômio 3:12. Tomamos, pois, esta terra em possessão nesse tempo, desde Aroer, que está junto ao vale de Arnon, e a metade da região montanhosa de Gileade, com as suas cidades, dei aos Rubenitas e Gaditas. O resto de Gileade, como também todo o Bazã, o reino de Og, dei à meia tribo de Manassés. Toda aquela região de Argobe, todo o Bazã, se chamava a terra dos Refaíns. Jair, filho de Manassés, tomou toda a região de Argobe, até o limite dos Jesuritas e Maacatitas, isto é, Bazã, e as aldeias chamou pelo seu nome, Avote Jair, até o dia de hoje. A Maquir dei Gileade, mas aos Rubenitas e Gaditas dei desde Gileade até o vale de Arnon, cujo meio serve de limite, e até o ribeiro de Jaboque, o limite dos filhos de Amon, como também a Arabá e o Jordão por limite, desde Quinerete até o mar de Arabá, o mar salgado, pelas faldas de Pisga para o oriente. Nesse mesmo tempo vos ordenei, dizendo: O Senhor, vosso Deus, vos deu esta terra para possuirdes. Passai, pois, armados, todos os homens valentes, adiante de vossos irmãos, os filhos de Israel. Tão somente vossas mulheres e vossas crianças e vosso gado, porque sei que tendes muito gado, ficarão nas vossas cidades, que já vos tenho dado, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós outros, para que eles também ocupem a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá da além do Jordão. Então voltareis cada qual à sua possessão que vos dei. Também nesse tempo dei ordem a Josué, dizendo: Os teus olhos veem tudo o que o Senhor vosso Deus tem feito a estes 2 reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passarás.
Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é que peleja por vós. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. A oração de Moisés para entrar em Canaã. Também eu, nesse tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo, Deuteronômio 3:24, ó Senhor Deus, passa-te a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão, porque que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa, e não me ouviu. Antes me disse, basta, não me falas mais nisto. Sobe ao cimo de Pisga, levanta os olhos para o ocidente e para o norte, para o sul e para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passarás este Jordão. Dá ordens a Josué, e anima-o, e fortalece-o, porque ele passará diante deste povo e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Assim ficamos no vale, defronte de Bet-peor. Moisés exorta o povo à obediência. Deuteronômio 4. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos, ouve os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Porém vós que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão: certamente, este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm vistos, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da sua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Vou voltar esse aqui, capítulo 4, versículo 9. Sara, bom dia, Priscila. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Então chegaste e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Porém o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo, que vos ensinasse estatutos e juízos,
para que os cumprisseis na terra, a qual passais a possuir. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol e a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, sejas conduzido a inclinar-te perante eles e desculta a eles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais povo de herança, como hoje se vê. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais povo de herança, como hoje se vê. Também o Senhor se indignou contra mim por vossa causa e jurou que eu não passaria o Jordão e não entraria na terra boa que o Senhor teu Deus te dá por herança. Porque eu morrerei neste lugar, não passarei o Jordão. Porém vós o passareis e possuireis aquela boa terra. Guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Quando, pois, gerardes filhos e filhas de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor teu Deus para o provocar a ira, hoje tomo por testemunhas contra vós outros o céu e a terra, que com efeito perecereis imediatamente da terra, a qual passado o Jordão ides possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. O Senhor vos espalhará entre os povos e restareis poucos em número entre as gentes aonde o Senhor vos conduzirá. Lá servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. De lá buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Deuteronômio 4:29. De lá buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias e te voltares para o Senhor teu Deus e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. 29-31. Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como esta, ou se viu coisa como esta, ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus no meio do fogo, como tu a ouviste ficando vivo. Ou se um Deus intentou ir tomar contra si um povo do meio de outro povo, com provas e com sinais, e com milagres e com peleja, e com mão poderosa, e com braço estendido, e com grandes espantos, segundo tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. A ti te foi mostrado, para que soubesses que o Senhor é Deus. Nenhum outro há senão Ele. Dos céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar. E sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e do meio do fogo ouviste as suas palavras. Porquanto amou teus pais e escolheu a sua descendência depois deles, e te tirou do Egito, ele mesmo, presente e com a sua grande força, para lançar de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na sua terra e te dar por herança, como hoje se vê. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus em cima no céu
céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração. Ei, por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra. Guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que hoje te ordeno, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. Amém. 3 cidades de refúgio. Deuteronômio 4:41. Então Moisés separou 3 cidades da além do Jordão, do lado do nascimento do sol, para que se acolhesse ali o homicida que matasse involuntariamente o seu próximo, a quem dantes não tivesse ódio algum, e se acolhesse a uma destas cidades e vivesse. Bezer no deserto do Planalto para os Rubenitas, Ramote em Gileade para os Gaditas e Golã em Bazã para os Manassitas. O segundo discurso de Moisés. Moisés conta a história da legislação. Esta é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. São estes os testemunhos e os estatutos, e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel quando saíram do Egito, além do Jordão, no vale defronte de Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os filhos de Israel feriram ao saírem do Egito, e tomaram a sua terra em possessão, como também a terra de Og, rei de Bazã, 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão, do lado do nascimento do sol, desde Aroer, que está à borda do vale de Arnon, até o monte Sion, que é Hermon, e toda a Arabá, além do Jordão, ao lado oriental, até o mar da Arabá, pelas faldas de Pisga. A repetição dos 10 mandamentos. Capítulo 5, Deuteronômio. Nós vamos fechar no capítulo 6, ok? Então, nós vamos 5 e 6. Aqui ele vai repetir, né? Os 10 mandamentos. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: Ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos, que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com os nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face falou o Senhor conosco, no monte, do meio do fogo. Nesse tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temeste o fogo e não subistes ao monte. Dizendo, face a face falou o Senhor, dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com a mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia do sábado. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias, e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo.
Moisés, mediador entre Deus e o povo. Deuteronômio 5, 22. Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou. Tendo-as escrito em 2 tábuas de pedra, deu-as a mim. Sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, enquanto ardia o monte em fogo, vos achegastes a mim, todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos, e dissestes: Eis aqui o Senhor nosso Deus, nos fez ver a sua glória e a sua grandeza. E ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e este permanece vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. Porque quem há de toda a carne que tem ouvido a voz de Deus vivo, falar do meio do fogo, como nós ouvimos, e permanecido vivo? Chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus. E tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos e o cumpriremos. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse: Eu ouvi as palavras deste povo, as quais te disseram, em tudo falaram eles bem. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Vai, dize-lhes, tornai-vos as vossas tendas. Tu, porém, fica-te aqui comigo, e eu te direi todos os mandamentos e estatutos e juízos que tu lhes hás de ensinar, que cumpram na terra que eu lhes darei para possuí-la. Cuidareis em fazerdes como vos mandou o Senhor, vosso Deus. Não vos desviareis nem para a direita, nem para a esquerda. Cuidareis de fazerdes como vos ordenou o Senhor, vosso Deus. Não vos desviareis nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor, vosso Deus, para que vivais bem, bem vos suceda e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Vamos repetir, Deuteronômio 5, 32. Cuidareis em fazerdes como vos mandou o Senhor. Bom dia, Tiago, Dona. Cuidareis em fazerdes como vos ordenou o Senhor vosso Deus. Não vos desviareis nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais, bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Amém. Último capítulo da nossa meta hoje, dia 41, Deuteronômio 6. E a gente encerra agora e vamos para Salmos e Provérbios, ok? Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e a teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da sua vida, e teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, ó Israel. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Senhor, eu te amo, Pai, de todo o meu coração, de toda a minha alma, com toda a minha força, Pai. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Glória a Deus, Senhor. Vamos voltar aqui?
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste. Havendo-te, pois, o Senhor, volta no 10, 6, 10. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te, para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. O Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. O Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus e os seus testemunhos e os seus estatutos que te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, lançando todos os seus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. Lançando todos os teus inimigos de diante de ti. Deuteronômio 6:20. Quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo: que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou, para nos levar e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Uau, 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 amém. Finalizamos aqui a nossa meta do dia 41. Agora nós vamos para o nosso Provérbios de hoje, Salmos 41. Amém. Provérbios 10. O justo em contraste com o perverso. Provérbios 10. Vamos finalizando. 41. Amém, amém. Palavras poderosas, hein? Deuteronômio. Amém, amém. Provérbios 10. Provérbios 10. Fechado? Vamos. O justo em contraste com o perverso. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. O que trabalha com mão remissa empobrece,
Mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos perversos mora a violência. Sobre a cabeça do justo há bênçãos. Amém, Simaura. Sobre a sua cabeça há bênçãos. Mas na boca dos perversos mora a violência. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. O sábio de coração aceita os mandamentos. Uau! O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. Quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. O que acena com os olhos traz desgosto, e o insensato de lábios vem a arruinar-se. O insensato de lábios vem a arruinar-se. A boca do justo é manancial de vida. A boca do justo é manancial de vida. Mas na boca dos perversos mora violência. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. O amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso. Nos lábios do prudente se acha sabedoria. Nos lábios do prudente se acha sabedoria. Senhor, nos meus lábios, que os meus lábios se achem, que nos meus lábios se achem sabedoria. Amém, amém. Os sábios entesouram conhecimento, mas a boca do nécio é uma ruína iminente. Os bens do rico são a sua cidade forte, a pobreza dos pobres é a sua ruína. A obra do justo conduz à vida, e o rendimento do perverso conduz ao pecado. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. O que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. O que modera os lábios é prudente. Prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. A bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgosto. A bênção do Senhor te enriquece, Ana, e com ela ele não traz desgosto. Para o insensato, praticar a maldade é divertimento. Para o homem inteligente, o ser sábio. O divertimento é ser sábio. Aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém. Mas o anelo dos justos, Deus o cumpre. O anelo dos justos, Deus o cumpre. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso. Mas o justo tem perpétuo fundamento. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. O temor do Senhor prolonga os dias da vida. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína aos que praticam a iniquidade. O justo jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada.
Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos somente o mal. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos somente o mal. Amém. Vamos agora, então, fechar nossa programação. Salmos 41, para a gente finalizar. Salmos 41. E fechamos aqui a nossa meta do dia. Então, nós iniciamos hoje o livro de Deuteronômio, né? Um livro poderoso aí da Bíblia. Lemos do capítulo 1 ao capítulo 6. E amanhã voltamos com Deuteronômio e Atos. E Atos, tá bom? Então, vamos, Salmos 41. A calúnia dos inimigos e o socorro de Deus. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhe afofas a cama. Disse eu, compadece-te de mim, Senhor. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim. Quando morrerá, ele perecerá o nome? Se algum deles me vem visitar, diz coisas vãs, amontoando no coração malícias, ensaindo, é disso que fala. De mim rosnam a uma todos os que me odeiam. Engendram males contra mim, dizendo, peste maligna deu nele, e caiu de cama, já não há de levantar-se. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Tu, porém, Senhor, compadece-te de mim e levanta-me para que eu lhes pague segundo merecem. Com isto conheço que tu te agradas de mim, em não triunfar contra mim o meu inimigo. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões à tua presença para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém. Então, vamos finalizar aqui, né, a nossa meta já. Quero voltar aqui com vocês em Deuteronômio, para a gente não esquecer. Ó Senhor, obrigado, Deus, por este encontro de corações, Pai, dessas conexões. Obrigada, Senhor, pela palavra do pastor Carlos. Que o Senhor edifique a casa dele, o ministério dele, a família. Obrigada, Deus, por este encontro. Como o Senhor é bom, como o Senhor é misericordioso e as suas misericórdias se renovam a cada manhã, Pai. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deu a oportunidade de conhecer mais de Ti, conhecer da Tua verdade. Possamos colocar nos nossos corações os Teus mandamentos, os Teus verdadeiros mandamentos. E possamos amar ao Senhor, porque só Tu é Deus, o único Deus. Só Tu é o Senhor. Possamos também inculcar as palavras do Senhor no coração dos nossos filhos, como a tua palavra diz, possamos ensiná-los ao andarmos pela casa, ao assentarmos, ao nos deitarmos, ao nos levantarmos, Senhor. O Senhor nos dá sabedoria, o Espírito Santo nos ensina a falar da tua palavra com sabedoria. Ó Deus, nós sabemos, Pai, que grandes são as tuas promessas. E que nós não nos esqueçamos de quando estávamos cativos, de quando estávamos aprisionados. Nós não nos esqueceremos e daremos graças e louvor a Ti, Pai, todos os dias das nossas vidas. Ó Deus, abençoa este dia para cada um, traz clareza e discernimento de decisão, para não desviarmos nem para a esquerda, nem para a direita, mas para que realmente possamos seguir a sua direção, Pai. Assim seja neste dia, e que a alegria do Senhor esteja sobre cada um de nós nesta manhã, neste dia. Um abraço a todos vocês, e nós encerramos aqui a nossa meta com sucesso. Até amanhã.
abraço grande, fiquem com Deus. Gratidão, Tati, aleluia, Uda, amém. Bom dia. Pessoal perguntando o horário, né? Nossa meta aqui da comunidade Leitores da Bíblia, 5 da manhã, todos os dias. Final de semana também nós estamos orando por isso. Mas já estamos aqui, né, no dia 41. Já lemos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e agora estamos entrando em Deuteronômio, tá? É uma ótima oportunidade para quem ainda não começou, para começar com a gente, livro novo. E lemos do Novo Testamento também, Mateus, Marcos, Lucas e João. E entramos ontem em Atos, tá? Em Atos. Então, sejam bem-vindos, quem começou agora, convide outras pessoas para conhecer a verdade a partir da fonte, né? Vamos direto na fonte, tá bom? E a nossa missão é ler a Bíblia em 6 meses, né? Então já temos aí 41 dias, ok? Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus, até amanhã. Tchau, tchau.